Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, mas não da semana 3, que começa nessa noite com Houston Texans contra o Carolina Panthers, um jogo interessante desse Thursday Night Football, acho que vai dar Panthers. Logo mais no meu Twitter eu coloco lá meu palpite de placar para manter aqui a tradição, mas eu tô aqui para colocar a roupa de vigia, entrar numa pegada Disney Plus ali com What If e falar de um fato que mudou a história da NFL, reescreveu muita coisa há 20 anos. No dia 23 de setembro de 2001, acontecia o momento que marcaria a vida de muita gente. Mo Lewis acertou uma pancada do Drew Bledsoe e abriu o caminho para Tom Brady começar o seu reinado no New England Patriots e também na NFL. Vamos discutir aqui, vou pedir uma desculpa para a TVA, que a gente vai liberar várias variantes para discutir o que teria acontecido se a história fosse um pouco diferente. Quero a sua participação, deixa aí o seu comentário, curte esse vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e vamos lá então, roda a vinheta. Para começar a falar desse assunto aqui, a gente tem que dar um pouquinho de contexto de como estava acontecendo, o que estava acontecendo na equipe do New England Patriots em 2001. Bom, era a segunda temporada dos Patriots sob o comando do técnico Bill Belichick. No primeiro ano, uma temporada fraca, com 5-11 apenas, e muitos questionamentos, porque o Bill Belichick, para chegar em New England, foi uma longa história. Bill Belichick não tinha trabalhado nos Patriots quando o Bill Parcells passou por lá em meados da década de 90. Ele era, naquele momento, técnico head coach da equipe do Cleveland Browns, mas o Robert Kraft tinha gostado bastante do que tinha ouvido falar do Bill Belichick, entendia que poderia ser um bom treinador, queria-o como treinador da equipe dos Patriots. Os Patriots pediram para a equipe dos Jets para poder entrevistar. Na época, o Bill Belichick trabalhava com o Parcells na equipe dos Jets e os Jets proibiram, não liberaram o Belichick para conversar com os Patriots. Estava no contrato do Bill Belichick que quando o Bill Parcells se aposentasse, ele automaticamente viraria o head coach da equipe dos Jets. Só que o Belichick preferia trabalhar na equipe dos Patriots, tinha muitos questionamentos sobre o futuro da franquia dos Jets, mudança de proprietário e várias questões. Ele preferia trabalhar com Robert Kraft. O que rolou? Ele, no dia da apresentação dele, da coletiva de apresentação, acabou sendo a coletiva de renúncia, porque ele se demitiu da equipe dos Jets horas antes, escrevendo um bilhetinho num guardanapo lá, entregando para os proprietários da franquia de Nova York. Rolou uma briga de bastidores e a NFL resolveu com os Patriots cedendo a primeira escolha, a escolha de primeira rodada do draft de 2000 para a equipe dos Jets em troca do Belichick. Draft de 2000, vamos lembrar, na sexta rodada, com a escolha de número 199, uma escolha compensatória, os Patriots recrutaram o Tom Brady. Bom, primeiro ano com muita gente questionando, falando que os Patriots tinham feito besteira, muita gente boa, jornalista aí, influentes, tá vendo aí na tela, jornalistas influentes falando que os Patriots tinham feito uma besteira em ficar com esse técnico pouco testado. Tinha passado lá pela equipe dos Browns, até a temporada passada era do Belichick a última vitória em playoff da equipe de Cleveland, mas, bom, os Patriots arriscaram. Primeiro ano ruim, 5 vitórias, 11 derrotas. Segundo ano vai começar e começa com uma derrota no dia 9 de setembro de 2001 para a equipe dos Cincinnati Bengals por 23-17. A rodada seguinte, que seria no dia 16, os Patriots receberiam no velho estádio de Foxborough a equipe dos Jets, mas essa rodada toda foi cancelada porque no dia 11 de setembro a gente teve os atentados terroristas, muita comoção, o que vai acontecer. No dia 23 é remarcada essa rodada e, lógico, muita emoção nos estádios com homenagens às vítimas das Torres Gêmeas, do Pentágono, dos aviões todos, tudo que envolveu aquele momento dramático na história norte-americana e também da humanidade, né, como um todo. Pois bem, quase tivemos uma outra tragédia nesse segundo horário, quando os Patriots e os Jets se enfrentaram, porque no quarto período os Patriots perdiam por 10-3, era na linha, no campo defensivo ainda, uma terceira para 10 na linha de 19 jardas do campo de defesa. O Drew Bledsoe, então quarterback dos Patriots, olha para um lado, olha para o outro, não tem para quem passar, ele decide que ele vai correr, e essa decisão mudou a história da franquia dos Patriots. Ele sai correndo pela lado direita, e quando ele está perto de conseguir a marca do first down, acaba sendo aborroado pelo Mo Lewis, linebacker dos Jets, bom linebacker dos Jets, que aceitou a pancada em cheio. Foi forte, mas não foi maldosa, não foi um lance sujo, tá? Foi um lance normal, um lance de jogo, uma pancada bem forte que deixou o Drew Bledsoe caído no chão ali, precisou de atendimento médico, mas até então normal, sem grandes mistérios, porque
No próximo drive ofensivo, o Drew Bledsoe volta a jogar pelos Patriots. Ele falou que não estava sentindo dor nenhuma, que estava tudo bem e voltou a jogar. Só que os jogadores, pelos relatos, mostram que não estava tão bem assim, né? Ele tinha pelo menos uma concussão, porque ele não conseguia se lembrar da palavra left, ele não conseguia falar para os caras ir para a esquerda. Ele estava com... Alguma coisa estava estranha no Drew Bledsoe. Ele acaba sendo encaminhado para o hospital de ambulância e foi a grande sorte. Se ele tivesse continuado em campo, não tivesse percebido esse detalhe, ele possivelmente teria voltado para casa de carro e ia dar ruim demais, porque nesse caminho até o hospital ele acabou tendo um hemotórax, ele teve um colapso pulmonar, o abdômen dele começou a se encher de sangue, ele tinha uma hemorragia interna, teve que ser aberto e quase, ficou muito perto mesmo de morrer, inclusive com os médicos falando para a família dele que não sabia como é que ele ia sair desse caso todo. Bom, dentro de campo, os Patriots perderam esse jogo por 10-3, o Tom Brady, já como o reserva imediato, entrou em campo, tentou 10 passes, conseguiu 5 conexões para 46 jardas, nada demais. Pensamento na semana seguinte, o que aconteceria quando os Patriots enfrentassem a equipe do Indianapolis Colts, que na época era rival de divisão. Tá? Inclusive, lá em 2000, quando os Patriots tiveram 5-11, eles foram os últimos colocados na AFC Leste, que tinha 5 times. Além dos Jets, dos Dolphins e dos Bills, os Patriots tinham os Colts como rivais de divisão. A NFL tinha 30 times na época, separado em 2 conferências com 15 e cada conferência com 3 divisões com 5 times cada. Pois os Patriots começando 0-2, tem pela frente o Indianapolis Colts do Peyton Manning. O cenário não era dos melhores, mas a gente sabe como essa história termina. Os Patriots terminam com 11-5 nessa temporada, tem a segunda melhor campanha da conferência da AFC, recebem a equipe do Oakland Raiders no Foxborough, naquele jogo da neve, o jogo da Turkey Rule. E depois passam pelos Steelers na final de conferência mais esquecida de todos os tempos. Ninguém se lembra que os Patriots venceram a equipe dos Steelers, dona da melhor campanha naquela final de conferência. E aí vem o primeiro título da equipe de New England, vencendo o The Greatest Show on Turf do Kurt Warner, a equipe do St. Louis Rams. Vitória dos Patriots, primeiro título dos 6 que conquistaria nos 20 anos seguintes. Pois bem, e se essa história tivesse sido um pouco diferente? Esse é o exercício que a gente tenta fazer, muita gente já tentou fazer e a gente chegou a alguns cenários que parecem mais factíveis, né? O que teria acontecido se o Mo Lewis tivesse apenas abraçado o Drew Bledsoe e colocado para fora? Se tivesse dado um empurrãozinho, já seria suficiente para mandar o Drew Bledsoe para fora de campo e acabar a jogada, os Patriots iam para o punch e ele voltaria na jogada seguinte. O que aconteceria com toda aquela história envolvendo a NFL? Mudaria completamente. É claro que a TVA nesse momento já está aí se agitando com as possibilidades, com as portas que eu vou abrir para essa história envolvendo Tom Brady, Drew Bledsoe e a equipe do New England Patriots. Bom, os Patriots terminaram com 11-5, mesma campanha do Miami Dolphins. Se o Drew Bledsoe estivesse em campo, será que ele conseguiria fazer aquela defesa que tanto ajudou o Tom Brady a conquistar o Super Bowl? Seria suficiente para levar a equipe dos Patriots como o Drew Bledsoe até o seu primeiro título? É pouco provável, tá? Um pouquinho mais de contexto. Antes de começar a temporada de 2001, o Drew Bledsoe tinha assinado uma extensão contratual com a equipe do New England Patriots de 10 anos por 103 milhões de dólares, o que na época era um valor interessante, era um valor muito bom. E, 10 anos de Drew Bledsoe aí pela história. Então, talvez ele estivesse vestindo uma camisa 11 e não uma camisa 12 do New England Patriots. Só que o Bill Belichick não estava 100% convencido com o potencial desse quarterback que tinha sido a primeira escolha do draft lá em 93. E por que ele não estava convencido, não estava totalmente vendido para o Drew Bledsoe? Porque o Bledsoe tinha números, olha, muito medianos, muito medíocres mesmo. Né? As duas melhores campanhas dele, as duas melhores temporadas foram em 96 e 97, quando ele acabou sendo eleito para o Pro Bowl. Em 96 ele levou os Patriots até o Super Bowl, que acabou sendo derrotado pelo Green Bay Packers, mas nesses anos os números deles não são espetaculares. 96, 59,9% dos passos completados, 27 passos para touchdown, 15 interceptações, pouco mais de 4.000 jardas conquistadas, jardas aéreas. Em 97, ele teve 60,2% dos passos completados, 28 passos para touchdown, a melhor marca da carreira dele numa temporada, e 15 interceptações mais uma vez,
pouco mais de 3.700 jardas também aéreas. Nada demais. Na carreira dele, nos Patriots, ele teve 56,6% dos passes completados. Não é algo espetacular, não é algo de você colocar aí na parede com todo o orgulho. Será que ele ia conseguir? Vamos lembrar. O Tom Brady naquela temporada, ele teve ali uma média de 63% dos passes completados, quase 64% dos passes completados em 2001. O Drew Bledsoe teria esse número? Pouco provável, porque ele não teve na carreira dele inteira. Na história, o Drew Bledsoe nos Patriots, ele teve 166 passos para touchdown, 138 interceptações. Um quarterback completamente medíocre. Então, o cenário que mais faz a gente acreditar que aconteceria com esse time dos Patriots era que ele conseguisse mais vitórias do que aquelas 5 que conseguiu em 2000, porque era um time forte, com uma defesa forte, mas eu não acho que ia passar de 7 ou 8 vitórias, um número insuficiente para conseguir colocar a equipe dos Patriots nos playoffs. Tem esse cenário dos Patriots. E o que ia mudar na NFL como um todo? Bom, os Dolphins, muito possivelmente, terminaram aquela temporada com 11-5, teriam a segunda melhor campanha de toda a NFL, iriam para os playoffs numa situação bem diferente, uma situação bem melhor, né? Enquanto os Steelers com 13-3 seguiria daquele jeito lá e seria o melhor time da AFC. Quem muito possivelmente seria beneficiado nessa história toda era a equipe do Oakland Raiders, então do Joe Gruden. Eles terminaram com 10-6 e tiveram que visitar Foxborough. Muito possivelmente eles visitariam Miami, um clima mais agradável. Eles deram muito trabalho para os Patriots, poderiam ter saído com a vitória, não fosse a Tuck Rule. Aliás, a Tuck Rule talvez estivesse no livro de regras ainda, porque ninguém teria percebido que a Tuck Rule existia, né? Se não fosse aquele fatídico lance lá em janeiro de 2002. Mas a aposta é quase um consenso entre os especialistas que essa equipe dos Raiders conseguiria passar pela equipe dos Dolphins e também passaria pelos Steelers e chegaria no Super Bowl. Era um timaço do John Gruden. Ele tinha Jerry Rice como recebedor, ele tinha Charles Woodson, ele tinha nomes espetaculares. Era um time muito bom, mas que talvez fosse pouco para vencer o St. Louis Rams. E aí a gente poderia ter Kurt Warner com um bicampeonato, essa história maravilhosa do Kurt Warner, teria um bicampeonato do The Greatest Show on Turf, porque era um ataque muito forte e a defesa, por mais que fosse interessante da equipe dos Raiders, não seria capaz de parar todo esse time. E aí mudaria muita coisa também na NFL, porque com o vice-campeonato chegando até o Super Bowl, dificilmente o John Gruden sairia de Oakland e iria para Tampa Bay Buccaneers. Os Bucs, que seriam campeões em 2002, sob o comando de John Gruden. Possivelmente ele seguiria lá em Oakland e, quem sabe, conquistaria o Super Bowl em 2002. Para quem a história ia se repetir, qual história não ia mudar? A equipe dos Bucs conquistando o Vince Lombardi ou então o Joe Gruden conquistando o Vince Lombardi? É difícil, mas a gente percebe aí, só que olha, são muitas e muitas ramificações que vão se abrindo para essa história, envolvendo outros personagens, né? Como que seria toda a NFL de uma forma diferente. Mas vamos voltar lá para a equipe do New England Patriots. Será que o Tom Brady ia ficar como banco de reserva para o resto da vida, ia passar despercebido pela NFL, não ia conseguir parte do sucesso dele? Será que a Gisele Bündchen estaria solteirona ainda esperando o amor da vida dela, já que o Tom Brady não apareceu? Não ganhou esse destaque todo, né, como reserva, não ia ter TB12, não ia ter TB12 Method, não ia ter nada. O que ia acontecer com a NFL? O Bill Belichick ia ter esse sucesso todo? Bom, pelo que a gente pega dos relatos também lá do passado, eu acho que a dinastia ela ainda aconteceria, mas ela atrasaria um pouquinho. Por quê? No contrato, nessa extensão contratual de 10 anos do Drew Bledsoe, tinha lá previsto que em 2002, em 2004, teria uma revisão. Os Patriots tinham um gatilho ali que os Patriots poderiam pagar 7,2 milhões de dólares para o Drew Bledsoe e falar muito obrigado por tudo, segue sua vida. Dizem até que o Belichick fez questão de colocar essa parte no contrato porque ele não estava 100% convencido de que o Drew Bledsoe ia conseguir dar um passo além. O Bledsoe ganhou esse contrato muito por conta do Robert Kraft, porque o Kraft tinha uma dívida aí de gratidão por ter levado o time no Super Bowl, gostava muito do garoto, um cara bom, um cara interessante, ele é o futuro da franquia, enquanto o Belichick não acreditava muito nessa história. E também dizem que o Belichick já estava muito convencido de que o Tom Brady tinha condições até de ser titular em 2001, já durante a pré-temporada.
optou por seguir com o Drew Bledsoe, porque o cara estava lá, tinha o contrato, já estava tudo certo para esse ano, e entendeu assim, vou deixar esse cara aqui um tempinho a mais, dando experiência, como a gente tanto fala aqui, ele vai ficar lá entendendo um pouquinho melhor como funciona a NFL. Esse cara aqui, o Drew Bledsoe, não vai conseguir dar esse passo além, e o ano que vem eu tenho justificativa suficiente para chegar pro Robert Kraft e falar assim, cara, ó, não deu, eu tentei, você viu, e agora vou fazer do meu jeito, né? Ele ia fazer isso, ele ia conseguir, mesmo o Kraft lá, cara, o Kraft em primeiro lugar ia aceitar o que o Bill Belichick falasse. Em segundo lugar, o Bill Belichick nunca pensou duas vezes antes de cortar ninguém. Inclusive, vamos até lembrar aqui o que o Bill Belichick falou na coletiva de imprensa quando o Bledsoe estava pronto para voltar e ele decidiu que ele ia manter o Tom Brady como quarterback. My job is to make the decisions for the football team, and that's what I'm going to do. I'm going to make the best decisions I can for the football team. That's what Mr. Kraft's paying me to do, and that's what I'm going to do. I'm going to make the decisions that I think are the best for the football team. T-E-A-M, as in team. Tá aí, fica bem claro. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o que é melhor pro time é para isso que eu sou pago e é isso que eu vou fazer. O Robert Kraft tinha dado esse voto de confiança pro Bill Belichick, o Belichick ia usar essa carta, né? Se não desse certo, o que era provável até de que não fosse em 2002 a equipe dos Patriots conseguindo alguma coisa, seria um outro estágio. Em 2002 os Patriots não conseguiram o bicampeonato surgiu em 2003. Então em 2002 talvez os Patriots tivessem mais um ano vencendo um pouquinho mais, quem sabe 9, 10 vitórias, beliscando uma vaga de wild card, ou então sendo curto para uma vaga de playoff, mas que garantiria para o Belichick mais um ano para trabalhar, e aí sim, em 2003, era muito provável que surgisse a história, voltasse aos trechos, aquelas ramificações se encontrassem novamente, pelo menos esse é o palpite que a maioria das pessoas tem, de que ela voltaria a acontecer em 2003, porque o Bill Belichick já tinha entendido que tinha algo de especial naquele camisa 12. Todos os relatos são, durante os treinamentos ele via e falava, esse garoto aqui tem alguma coisa, ele se esforça mais do que os outros, ele compra a minha ideia, a minha filosofia de jogo, e a gente sabe muito bem que técnico quando chega no time e tem um quarterback antigo, ele não tem compromisso nenhum com esse cara. Não foi ele que draftou o Drew Bledsoe. Ele só tinha ouvido falar muito bem do Tom Brady. O cara não tá rendendo, obrigado por tudo. A gente conhece o Belichick, não tem o que falar. A gente conhece o Belichick. Então, aquela pancada do Mo Lewis, inclusive o destino foi bem cruel em deixar na cabeça dos Jets, pensando que eles desencadearam a série de eventos que criou a maior hegemonia da história do esporte americano, uma das maiores hegemonias de toda a história do esporte, que eles sofreram muito nas mãos de um cara que ganhou a sua primeira chance justamente num lance envolvendo um jogador, um linebacker bom da equipe dos Jets. Porque acredita que naquele momento da pancada, os torcedores dos Jets falam assim, putz, que bom, conseguimos tirar o quarterback deles, agora eles vão ter que se virar com essa sexta rodada. Mas no fim, ele pagaria caro por esse momento. Só que eles só adiantaram o processo. Eu acredito, e a maioria dos especialistas acredita, que a partir de 2003, essa hegemonia, essa história, a dinastia começaria lá em Foxborough. Quero saber o seu palpite. Deixe aí o seu comentário, curte o vídeo, assine o canal e a gente volta amanhã. Aquele abraço!